Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal de estudo bíblico. Hoje nós iremos estudar João capítulo 20. E para você que é novo, que é nova, que está chegando por aqui agora, nós temos estudo do livro de João, já estamos aqui no capítulo 20, já quase aí encerrando então o livro, e desde já eu convido a você para que se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, e caso esse seja o primeiro vídeo que você está vendo, depois você pode ir lá no canal e assistir, a sequência dos vídeos do estudo, tá bom? Então seja aí muito bem-vindos. E vamos lá, dar início, vamos começar por aqui. Eu gosto de iniciar sempre entregando esse momento a Deus, e eu gostaria de pedir, que você agora nesse momento fechasse seus olhos, que acalmasse o seu coração na presença do Senhor, para que você venha ouvir a palavra, que você venha entender. Senhor, sou grata a Ti, Pai, por mais um estudo, Senhor. Graças te dou, Pai, porque até aqui tens nos sustentado, tens nos amparado, tens nos socorrido, pois Tu és o nosso socorro que vem do alto, Senhor, no momento de angústia. E a Tua palavra é aquela que traz o refrigério. Espírito Santo, você tem liberdade aqui nesse momento para que venha nos direcionar através da Tua palavra, para que venhamos entender, compreender a Tua palavra, que é Tu, Espírito Santo, que traz a revelação. Então, revela-nos, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que os nossos corações venham ser quebrantados nesse momento, que não seja apenas um momento de estudo, mas que seja um momento para que as nossas vidas venham ser edificadas através da palavra. Tu és livre, Espírito Santo, para agir, Tu és aquele que vem nos convencer do pecado, Tu és aquele que vem nos mostrar a verdade, é aquele que vem lançando a luz da palavra, a luz de Jesus sobre as nossas vidas, e que nos convence, que nos mostra, que vem trazendo a luz e dissipando todas as trevas. Tu és aquele que vem trazer entendimento acerca da palavra do Senhor. Então, que esse estudo venha ser para que tenhamos um momento de clareza, que venhamos compreender a palavra, não só apenas como um estudo, mas que venha ser tocado o coração, não só o meu, mas de cada um que está participando desse estudo. Abençoa, Pai, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui reunidos em Teu nome para aprender mais de Ti e da Tua palavra. Que cada casa seja abençoada, que cada pessoa, que cada família, onde a Tua palavra chegar, Senhor, que a semente seja lançada e que o Senhor venha fazer crescer e frutificar cada vez mais em todos os lares. E é por isso que eu oro, esteja conosco desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para mais um estudo. No capítulo 19, nós vimos que Jesus, ele foi crucificado, então, e ali, no finalzinho ali de João 19, nós vemos, que José de Arimateia e Nicodemos vão ali falar com Pilatos, e eles vão ali pedir o corpo de Jesus, o corpo já morto, para que eles venham cuidar. E aqui em João 20, nós já vamos aqui iniciar, depois que o corpo já foi ali colocado, e vamos ver aí como se deu a sequência. Lembrando que era um período de Páscoa, como já foi dito nos estudos anteriores, na sexta-feira. Então, Jesus já havia sido crucificado, e aqui a gente já se encontra no terceiro dia, que é o domingo. Então, vamos, sem mais delongas, para João capítulo 20. Também convido a você, caso você queira pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura, fazer as suas anotações, também é muito bem-vindo.
João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, nós vemos aqui já de cara, né, que ela era no domingo, né? Domingo é o primeiro dia da semana, ainda era madrugada, ainda estava escuro. Aqui não diz a hora exata, né? Mas a gente consegue aí imaginar que tenha sido, sei lá, por volta de 3, 4 horas da manhã, né? Porque ainda estava escuro. E ali ela vê a pedra retirada. Então, no capítulo anterior, nós vimos que esse túmulo ele pertencia, né, a José de Arimateia, e ele foi lá e pediu, né, o corpo de Jesus para que ele pudesse ali fazer as honrarias, pudesse cuidar ali do corpo. Colocou-se então nesse sepulcro e tinha uma pedra, né, naquela época, nesse contexto, naquela época histórica, os sepulcros eles eram feitos ali na rocha, então eram pedras grandes, né, que se rolava para que fosse colocado o corpo e para que aquele corpo ficasse ali guardado, então, né? Eu acredito que eram vários homens para colocar aquela pedra, eram pedras grandes. E aí, no versículo 2, ela viu que a pedra estava tirada do sepulcro, ou seja, ela já avistou ali o sepulcro aberto. Então, versículo 2, correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então, aqui a gente vê, né, que ela foi até Pedro e João, e essa fala, né, João sempre se remete a ele como aquele a quem Jesus amava. Sempre João ele se remete a ele dessa forma, né? Que Jesus o amava, que ele era aquele que estava ali disposto a receber aquele amor de Jesus. Ele era aquele que estava ali, que ele era amado, ele se permitia ser amado por Jesus, né? E a fala aqui é interessante porque ela fala, né, que tiraram, né, que a pedra, né? Ela fala que levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então aqui é como se ela falasse, né? Olha, tiraram Jesus do túmulo. Então, quando vê, né, essa fala, levaram o Senhor do sepulcro, né? Tiraram o corpo de Jesus do túmulo. Eles não criam assim na ressurreição, né? Por mais que Jesus ali, ele passou ali os 3 anos falando, ministrando, né? E intensificou-se mais nos últimos, né? Nos últimos meses, nos últimos dias, Jesus falava muito ali com seus apóstolos, mas talvez eles não tivessem entendido claramente, né, o que Jesus dizia. Então eles não criam ali na ressurreição daquela forma, eles não estavam esperando que Jesus iria ressuscitar, né, da forma como foi. E essa fala deixa isso muito claro. Então eles acreditavam ali que tinham levado o corpo de Jesus, né? Mas eles não achavam ali que o que Jesus falou iria acontecer. Então a gente vê, né, essa questão quando ela fala levaram o Senhor. Ela não diz, olha, eu acho que o nosso mestre ressuscitou, como ele havia dito, não. A primeira coisa foi achar que de fato o corpo havia sido levado. E então, versículo 3, Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.
e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então a gente vê que João era mais rápido. João, ele é aquele que chegou primeiro. Porém, João não entrou. Ele ficou ali por fora, ele olhou, ele observou, ele estava observando, né? E Pedro, sendo Pedro, né, já um pouquinho mais afobado, ele chega e já entra. Ele nem para perguntar: João, por que você já entrou? Você viu alguma coisa? Não, ele chega e já vai direto, já passa, já entra, né? E ele também viu os lençóis, né? Os dois viram a mesma coisa. E eles estavam achando que alguém tinha ido pela madrugada e roubado o corpo de Jesus. Então, aí a gente para e analisa, né? Vamos pensar aqui. Se alguém fosse roubar um corpo, iria tirar o lenço, o lençol, né? E deixar ali, ter o cuidado de dobrar o lenço, né? A gente vê que tinha um lenço, né, que estava enrolado, dobrado, né, num lugar à parte. Então, se alguém fosse de fato pegar um corpo, eles iam pegar do jeito que estava. Eles não iam ter o cuidado de falar: não, vamos desenrolar o corpo, vamos levar o corpo sem nada aqui, e o lençol vamos deixar enrolado, dobrado aqui para assustar ou para, enfim, qualquer tipo de coisa. Não, se alguém fosse pegar o corpo, seria rápido, uma coisa rápida, né? Para que ninguém visse. Mas esse detalhe do lenço é o que chama a atenção. Eles não iriam tirar o lenço para roubar. E João, olhando ali a cena, João analisando a cena, João, ele crê. Vamos ver aqui no versículo 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então aqui, João chegou, olhou do lado de fora, ficou por ali, observou. Pedro já chegou, já entrou. E aí quando Pedro entra, João também, ele entra. João, ele olha aquele cenário com mais calma, com mais cuidado, e ele creu. Ele creu. João entendeu ali uma lógica que Pedro talvez ali não tenha entendido de imediato. Então, Pedro aqui ainda não creu, né? E existem tipos de pessoas que crê em Jesus, que crê na ressurreição, que crê, né, no evangelho de formas diferentes. Então aqui o primeiro discípulo que creu, que acreditou, né, foi João. Ele usou da lógica, ele viu ali e logo entendeu. E aí eu vou falar um pouco aqui sobre o que foi que fez, né, João entender. Tá, ele entendeu o quê? Ele entrou, viu o lençol, o lenço da cabeça à parte, e o que foi que fez ele entender? Então vamos lá, né? Tudo na Bíblia que é citado sempre tem uma lógica e sempre tem um porquê. O lenço dobrado, ele tem a ver com o amo e o servo. E era uma tradição, né, judaica, conhecidíssima. Então todo menino judeu conhecia essa tradição. Naquela época, quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter a certeza em fazê-lo exatamente da maneira que o seu amo desejava. A mesa era colocada perfeitamente
e o servo esperava fora da visão do amo até que o mesmo terminasse a refeição. O servo ali, a pessoa que estava servindo, né, o patrão, o amo, ele não poderia se atrever a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Então, diz essa tradição que ao terminar a refeição, o amo levantava, limpava os dedos, a boca, sua barba, embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Então, aquele lenço ali, ele embolava, né, e jogava ali sobre a mesa. Então, o amo de longe, quando via, né, entendia, esse lenço enrolado, esse lenço embolado ali, significava eu terminei. Então, quando o amo de longe avistava ali que, né, o seu patrão, o seu, né, chefe ali, ele já havia terminado, ele deixava o lenço nessa determinada posição, embolado. Então, significava eu terminei. No entanto, se o amo se levantasse, deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado, ele tinha um significado diferente. Ele queria dizer, eu voltarei. Então, quando João, ele olha ali o sepulcro e ele vê o lenço do corpo embolado, significa, eu terminei. Mas quando João vê o lenço que estava sobre a cabeça, dobrado à parte, então, ali era como se fosse uma mensagem de Jesus. Eu terminei aqui o que eu vim fazer, mas eu voltarei. Então, ao ver isso, é isso que diz aqui no versículo 8, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu o que foi que João viu? Viu só o lenço? Ele viu o lenço e creu? Sim, ele entendeu a mensagem de Jesus. Eu terminei e eu voltarei. Eu terminei aqui o que eu vim fazer. Lembra? Tudo que eu falava, que o meu reino não é desse mundo, que eu ia para a casa do Pai, mas que eu ia voltar, que eu ia organizar, né? Que na casa do meu Pai tem muitas moradas, para onde eu vou vocês não vão agora. Então, Jesus, ele vinha falando isso no decorrer, né? A gente lê isso aqui no decorrer do livro de João. E eu acredito que a hora que João olha e vê aquele lenço, né, dobrado, vê aquele outro, o lençol embolado, né, e sobretudo o lenço, né, dizendo eu voltarei, então ali ele creu. Ali ele foi o primeiro a crer que Jesus, na verdade, não tinha sido levado, mas que ele ressuscitou. Que ele ressuscitou. Versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura e que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então, aqui a pergunta, né? Por que você está chorando? É como se o anjo falasse: mulher, você está chorando por quê? Esse é o dia mais importante da história. Esse é o dia em que Jesus venceu a morte. Esse é o dia tão aguardado que o Messias veio e ressuscitou dentre os mortos, né?
E aqui o interessante é que ela vira para trás e ela vê Jesus em pé. Só que ela não sabia que era Jesus, ela não reconheceu Jesus. Por que que ela não reconheceu Jesus? Porque Jesus agora ele estava com o corpo glorificado. E aqui o que chama atenção é que o corpo glorificado, então, é parecido com o corpo humano, porque ela não se assustou. Nossa, o que é isso, né? Não, ela vê, ela olha, ela não sabia que era Jesus, mas ela vê o corpo de um homem, ela vê um corpo não tão, nossa, é algo muito diferente. Não, ela viu como se fosse um homem, mas o corpo glorificado ali, ele tornou Jesus ali de uma forma diferente, né? Com uma forma parecida com uma forma humana, mas com a forma diferente ali do que ela conhecia Jesus. E aí a gente vê, né? Ele aparece e o versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, em algumas outras traduções, né, tem que era o jardineiro ou aquele que cuidava ali do jardim, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então ela viu que era algo diferente, ela viu que era um homem, né? Mas ela achou que era ali então um jardineiro. Mas quando chamada pelo nome, ela enxerga que é ele. Ei, Jesus gosta de nos chamar pelo nosso nome. Jesus, ele gosta de chamar pelo meu nome, pelo seu nome. E quando Jesus nos chama, de fato, assim como Maria aqui, a gente o enxerga de uma maneira diferente. A gente sai da religiosidade, a gente sai do achismo e a gente passa a enxergar de fato quem é Jesus. A gente passa a enxergar quem ele é. Disse-lhe Jesus, versículo 17, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que coisa linda! Aqui Jesus está dizendo: ei, vocês já estão adotados. Agora é meu pai e seu pai, é meu pai e pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 34, diz que é a 9ª hora e Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactânia, que traduzindo quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então ali Jesus está falando: meu Deus, Deus meu. Agora ele fala: Deus nosso. Ali naquele momento de sofrimento na cruz, Jesus ele clamava, ele dizia: meu Deus, meu. Ele usava a palavra meu e muitas vezes ele falava: o meu Pai que está no céu, que quando os ouvir os recompensará. Olha, vai e ore, porque o meu Pai, quando ouvir, o meu Pai, a todo tempo Jesus ele se referia: meu Pai, meu Deus. Mas aqui, depois de consumado, né? Ele fala: eu ainda não subi para o meu Pai e Pai de vocês,
o meu Pai e nosso Pai, o meu Deus e o Deus de vocês. Ei, ele está dizendo que ele ficou órfão na cruz, naquele momento, para que nós fôssemos adotados. Aquele momento, ele se viu ali, no momento da dor, no momento ali, ele se viu e ele fala: Deus, por que me abandonastes? Ali ele ficou por um momento órfão ali na cruz, mas para que a gente fosse adotado. Ele passou por aquele momento para que o Deus não fosse só dele, mas que fosse nosso, que o Pai não fosse só dele, mas que fosse nosso. Que fosse nosso. E tem, né, lá em Mateus 10, quando ele vai ensinar a orar, ele já ensina a gente a chamar Deus de Pai, para que a gente entenda essa paternidade de Deus na nossa vida, para que a gente entenda que Deus é o nosso Pai, e é por isso que ele ora e ensina a falar: Pai nosso, é meu Pai e seu Pai. E aqui ele está dizendo isso: ei, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e seu Pai também, e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus também. Então agora, através do meu sacrifício, vocês foram adotados. Adotados, então agora vocês são meus irmãos. Vocês são agora filhos de Deus. Agora sim, vocês voltaram a ser filhos de Deus, já que o homem lá no início caiu e saiu da presença de Deus. Ei, eu fiz esse sacrifício para te reconectar, para que você volte a ser filho, para que você se reconecte com Deus. E Maria Madalena, no versículo 18, foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Versículo 19: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, a gente vê aqui que as portas, elas estavam trancadas. Eles ali estavam com medo dos judeus, com medo do que poderia acontecer a eles, né? Com medo. Muitas vezes o medo, ele quer fazer isso. Comigo é com você. O medo quer nos trancar. O medo, ele quer nos paralisar. O medo quer nos impedir de avançar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes o medo quer nos paralisar quando Jesus está dizendo: ei, vem, eu estou aqui, eu estou com você. Vem, filho, tenha medo não. E eles então estavam ali reunidos, né? Todos reunidos e todos dividindo ali o mesmo sentimento de medo. E interessante, outra parte interessante é que diz bem claro, né, que a porta estava trancada, mas Jesus aparece e se coloca ali então no meio deles. E aí, versículo 20, ele entrou ali, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, a gente vê, né, que Jesus aqui, ele tinha um corpo, né, aparentemente parecido com o de um homem, porque Maria, ela não se assusta, mas ao mesmo tempo que era um corpo
parecido ali com o corpo de homem, ele atravessa a parede. Ele ressuscitou, mas não ressuscitou só em espírito. Ele ressuscitou com seu corpo, só que o seu corpo foi glorificado. Tanto é que ele mostra a mão, ele mostra o lado onde foi furado, né, com a lança. E os discípulos se alegraram. Então, a ressurreição de Jesus é o dia mais importante da história da humanidade. A ressurreição, ela é a esperança de todo cristão. Essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. E eu acredito que seja a sua também. É de ressuscitar em Cristo, né? Ressurreição. Paulo coloca assim: se não há ressurreição dos mortos, nós somos inúteis, nós estamos perdendo tempo, porque todo o nosso foco é na ressurreição, é em Jesus. Então, às vezes muitas pessoas não acreditam, né, nessa ressurreição de Jesus, mas ela aconteceu. E deve ter sido a coisa mais maravilhosa do mundo, o que os apóstolos presenciaram. Eles estavam lá com medo e de repente Jesus ressuscita e aparece ali. Eu costumo dizer que eu gosto muito do de repente de Deus, porque eles estavam ali com medo, sabe? E de repente Deus muda aquele sentimento de medo para alegria, né? Eles se alegraram vendo o Senhor. Deus muda a incredulidade para a credulidade. Deus, ele tem um de repente que eu acho que é tão especial, que ele transforma de repente o caos em bonança, em lugar de paz. No de repente ele transforma o medo em fé, uma fé ali que fortalece. Ele de repente entra num lugar onde as pessoas nem o estavam ali talvez esperando, e ele transforma aquele ambiente em um ambiente de medo para um ambiente de alegria. Então, Jesus, ele é a nossa esperança, né? E daqui para frente, terminando, né, o livro de João, a gente vê, né, em Atos, desse acontecido, né, que a gente vê nos outros evangelhos, a gente vai ver, né, eles falando que viram Jesus ressuscitado, e isso que muda completamente a vida deles, é a ressurreição. Então aqui Deus inaugurou a nova criação no meio da antiga. Então, no meio de homens corrompidos, no meio de homens com pecado, no meio de pessoas pecadoras, no meio de um mundo injusto, no meio de um mundo que persegue, no meio de um mundo religioso, Deus vem e inaugura a sua nova criação no meio da criação antiga. Aqui eles estavam vendo alguém que faz parte da era por vir, alguém da nova criação, alguém da redenção de todas as coisas, estava ali, bem na frente deles. E esse alguém que eles estavam vendo é o que todos nós vamos futuramente nos tornar. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado. E se Jesus ressuscitou, se ele venceu a morte, se ele nos prometeu a vida eterna, então isso significa que nós vamos ressuscitar. E isso muda tudo. Os discípulos ali naquele momento estavam com medo dos judeus. Mas lá na frente, em Atos 2, eles estão pregando no meio do pátio.
Eles estão pregando para quem quiser ver e ouvir. Então veja como Deus muda a situação de medo para a situação de encorajamento, para a situação de fé. O que faz alguém sair do medo e chegar com ousadia em semanas é crer na ressurreição. Isso muda tudo. Eles estavam com medo ali da morte, mas agora não tem mais morte. A morte foi vencida. A morte foi vencida. Então eles não têm mais medo da morte porque, ei, o Senhor venceu a morte. E o que mais poderia te paralisar? Se eu tenho medo de andar de avião, o medo, na verdade, não é andar de avião. O medo é que o avião caia e você morra. Então, eu tenho medo de um avião. Não, o medo que você tem de andar de avião é o medo de morrer. E se eu estiver lá em cima e acontecer qualquer coisa e o avião cair, porque não dá chance, porque isso, que aquilo. Então, a maioria das pessoas que tem medo de andar de avião é que não tem um medo do avião em si, mas tem medo de morrer. Tem medo da morte. Eu morro de medo de aranha. É uma coisa... Você não tem medo de aranhas, tem medo de ser picado pela aranha e de o veneno fazer com que você morra. Eu tenho medo de cobra, de ser picado por uma cobra. Você tem medo de ser picado pela cobra e morrer. Se falasse assim, não, vai só picar, vai doer, mas você não morre, pronto, acabava o medo. Não, pode ir de avião, que se cair, não tem problema, você não vai morrer, acabava o seu medo de andar de avião. Então esse sentimento aqui foi o que deu a virada de chave na vida dos apóstolos. Eles estavam trancados com medo de morrer, mas quando eles viram que Jesus venceu a morte e que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nós também vamos ressuscitar, qual é ainda o medo da morte? Qual é ainda o medo que quer te paralisar? Se Jesus já venceu a morte, então Jesus venceu tudo aquilo que paralisa, tudo aquilo que nos traz medo, e Ele nos promete que se crermos, se o aceitarmos como Senhor e Salvador, se confessarmos com a nossa boca perante as pessoas que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte por mim e por você, o que é mais que ainda te paralisa? O que é mais que ainda te deixa com medo? O que é mais que ainda te deixa paralisado? Então, os apóstolos aqui, quando eles creram, quando eles entenderam, quando eles viram que Jesus venceu a morte, pronto, abrir as portas, nós não vamos mais pregar escondido não, nós vamos levar essa palavra, porque eu vi o meu mestre ressuscitado, eu vi ele na cruz. João estava lá. João estava lá a todo tempo. Ei, eu vi, ele estava lá, eu vi quando furaram ele com a lança, eu vi quando pegaram ele na cruz, eu vi, e eu vi também ele aparecer na minha frente. Nós estávamos reunidos e ele apareceu em nosso meio. Ei, ele venceu a morte. Eu vi, eu sou uma testemunha ocular. Eu vi o corpo dele desfalecido. Eu vi quando colocaram ele no sepulcro. Ei, e eu vi ele aparecer na minha frente. Ele mostrou, eu vi, era ele. E com o corpo glorificado. Então ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, nele nós somos mais que vencedores. Porque se nós morrermos, ele nos ressuscita. Porque ele tem a chave do abismo. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele é a própria chave, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que me garante a vida eterna, Ele é aquele que me garante que se eu morrer e estiver nele, eu viverei, eu terei vida eterna. E Jesus ali mostra então as suas mãos, e eles se alegram, e é com isso que eles se alegram. Essa ressurreição é literal,
mas nós vamos levantar do túmulo. Lá em João 11:25, que a gente já passou, né? A gente já estudou, mas se você voltar, se você se lembrar, em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E depois disso ele ressuscita Lázaro. Ei, Lázaro se levanta do túmulo. Então Jesus estava mostrando ali o que é que ele faz, como é ressuscitar nele, como é que ele ressuscita. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Ele é a ressurreição. E aí lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 39 e 40, fala sobre os homens de fé que aguardam, né, para serem aperfeiçoados, para ter esse corpo glorificado. Jesus, ele venceu a morte quando ele ressuscitou. E ele vai vencer novamente. Ele já venceu, ele já é vencedor. E mais uma vez ele vai vencer quando ele nos ressuscitar. E essa é a nossa esperança. Então a gente não precisa ter medo da morte. A gente não precisa temer a morte porque Jesus já a venceu. Agora, se eu não estou em Cristo, se eu não confessei a Cristo, se eu não estou nele, se eu não estou na palavra dele, se eu não estou de fato seguindo, se eu não creio nele, aí a gente tem que temer a morte. Que aí já é mais complicado, porque ele fala: aquele que estiver em mim, ainda que morto, viverá. Eu sou a ressurreição. Então, e aqui Jesus, ele já venceu, ele é a nossa esperança. E é isso que faz com que os apóstolos nem tenham mais medo de morrer. Ei, nós estamos aqui trancados, ele venceu, ele nos garantiu vida eterna. Vamos lá pregar. Ah, mas se chegar alguém e te matar, se me matar, eu sei que ele vai me ressuscitar, eu sei que ele me garantiu a vida eterna, então se eu morrer, não tem problema, pelo menos eu morri anunciando essa boa nova para as outras pessoas. Ei, o mundo precisa saber que a morte, ela foi vencida, ela não precisa ser uma morte eterna, porque Cristo nos garante a vida eterna. Cristo nos garante a vida eterna. Versículo 21. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ei, Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou para vir aqui dar testemunho dele, agora eu estou enviando a vocês. E aqui Jesus está mandando a gente ir para o ID, para a gente ir levar essa palavra. Então, eles tiveram esse encontro com Jesus no corpo glorificado e Jesus fala: ei, eu também estou enviando a vocês. E esse estou enviando a vocês serve para mim, serve para você no dia de hoje, porque ele nos envia para levar as boas novas, para que a gente abra a nossa boca, para que a gente viva esse evangelho, não só que a gente abra a boca, mas que as pessoas enxerguem esse evangelho através da nossa vida, porque muitas vezes só falar não adianta, precisamos viver e nós precisamos ir e levar esse evangelho de Jesus, nós precisamos ir e mostrar: ei, o nosso mestre, ele ressuscitou e ele garante a mim e a você a vida eterna. Creia, creia. E havendo dito isso, versículo 22, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqui a gente vê basicamente a inauguração da igreja. Ele sopra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Consolador, é aquele que vem nos consolar. Ele é aquele que vem nos convencer do pecado. Porque, queridos, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós temos uma dificuldade enorme em olhar para a palavra do Senhor e de fato analisar e falar: eu pequei, eu peco,
eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente nem acha que precisa. E o Espírito Santo é esse que vem para nos convencer do pecado. Ele vem nos mostrar: ei, isso aqui não tá legal não. Ei, essa roupa que você tá hoje não tá legal? Ei, vá lá, dê um abraço naquela pessoa. É o Espírito Santo, queridos, que faz isso. Mas para que ele faça, nós precisamos estar com o coração disposto a recebê-lo. Foi Jesus que soprou o Espírito Santo sobre eles. Foi Jesus que trouxe. Olha, eu falei para vocês, lembra que eu iria enviar o Consolador, eu iria enviar o Espírito Santo de Deus, pois está aqui, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, e ele sopra. Versículo 23, e aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Queridos, olha quem é que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Jesus. E muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: eu não perdoo não, porque fulano fez isso comigo, eu mesmo, não, vou nem me rebaixar, vou nem me humilhar. E olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, se você não perdoar, Jesus também não vai perdoar os seus pecados. Entenda. Libere o seu coração das mágoas, tire todo esse lixo emocional de dentro de você e perdoe, libere perdão. Libere perdão. Isso é Cristo que está dizendo, não sou eu. Libere perdão, não retenha perdão, não leve essas coisas dentro de você, porque não é isso que o Senhor quer de nós. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Olha aí a importância de não faltar a culto, de não faltar a reuniões. Já pensou? O dia que você falta é o dia que Jesus vem. É o dia que Jesus faz alguma coisa e você nem estava lá. Olha só, o dia que ele não foi, o dia que Tomé não foi exatamente o dia em que Jesus aparece ali então pela primeira vez. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos, versículo 25, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. De maneira nenhuma o crerei. Então, a gente viu, né, o primeiro discípulo que viu o lenço como explicação, e ali ele já creu, ali ele já entendeu, só de ver o lenço. Agora tem o segundo tipo de discípulo que eles precisam do poder de Deus para crer, né? Então, só o lenço não foi suficiente. Eles precisaram ali então ver Jesus atravessando ali a parede, soprando o Espírito Santo sobre eles. Então, no momento que Jesus lança o Espírito Santo sobre eles, muitos ali creram. João já tinha crido, outros creram e outros ainda não creram. Então, o segundo tipo assim de discípulo, né? O segundo tipo para crer é o poder de Deus, ver o sobrenatural de Deus, né? Então, eles ali precisaram ver
Jesus atravessando a parede, soprar o Espírito Santo sobre eles. Então, existem pessoas que precisam do sobrenatural para crer. Uns entendem ali só com uma mera explicação, só de bater o olho aqui na palavra, já crê. Outros precisam ver milagres, precisa ver o sobrenatural. E aí, né, como foi que você creu? Como é? Você já creu? Você já crê? Você ouviu a palavra e acreditou? Você precisou experimentar o poder de Deus? Né? No nosso caminho, a gente vê muitos tipos de pessoas, né? Nós vamos encontrar pessoas dos dois tipos. Aliás, são 3 tipos. Do que vê o lenço, do que vê a palavra e já crê. Outros que vão precisar ver o sobrenatural de Deus. E outros aqui, como Tomé. Né? Ele diz aqui, olha: se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma crerei. Versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, mais uma vez, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Então Jesus aqui, ele volta. Primeiro ele diz: paz seja com todos. E aqui, antes de ler o 27, né, ainda falando sobre o 25, Tomé, ele era um pouco mais incrédulo, né? Só que ele já tinha visto tudo que Jesus tinha feito, né? Ele já tinha visto Jesus operar aí com sinais, com maravilhas, com milagres. Ele já tinha escutado, né? Ele estava junto, ele andava junto com Jesus, né? Ele ouvia ali Jesus falando. Então, só que a explicação ali, só a explicação do lenço, para ele não adiantava de nada. Eu vou trazer para hoje, né? Às vezes a gente explica e a pessoa não entende. Então, aquela explicação do lenço não serviu nem para Pedro e nem para Tomé, porque Pedro também ali na hora não creu, só quem creu foi João. Então, a explicação não adianta. Ele já ouviu todas as pregações de Jesus, ele já viu tudo ali. O poder de Deus também, para ele, no caso de Tomé, né, o fato de Jesus aparecer ali no meio, para ele também, o sobrenatural para ele também não foi o que fez com que ele cresce, né? Então, ele viu tudo, ele era daquele que questionava, né? Ele era aquele que tinha dificuldade de crer, é aquele que tudo pergunta, tudo indaga, tudo queria, né? E Jesus mostra que ele se importa também com Tomé. E Jesus aparece para ele, aparece lá. Em João, no capítulo 11, versículo 16, disse, pois, Tomé: vamos nós também para morrermos com ele. Aqui era na situação em que Jesus estava indo, né? Marta e Maria estavam com Lázaro, né? Muito enfermo, e eles mandam chamar, e aí Jesus fala que vai, e aí eles falam, né, que o caminho era muito perigoso e tal, e os discípulos estão ali colocando N dificuldades, e Tomé é aquele que fala: não, vamos nós também, vamos morrer com ele. Então, ele era aquele que ia junto, ele estava junto ali até para morrer, se precisasse, né? Mesmo se precisasse percorrer ali um caminho perigoso, Tomé estava ali junto. Então ele é aquele cara que entrava de cabeça. Ele era aquele que entregou tudo pelo líder. Ele entregava tudo ali pela missão.
Ele estava disposto a morrer pelo líder. Só que aí o que acontece? O líder morreu antes. Tomé achou que a missão tinha acabado, que o projeto tinha falhado, que não ia ser daquela forma. Então, Tomé nos dias de hoje é quem? É aquela pessoa que está machucado com a liderança, que está magoado, que fala, poxa, eu fiz tudo, entreguei tudo, estava lá, estava disposto a fazer tudo, quantas horas da minha vida eu perdi, passei aqui e tal, e fiz isso e fiz aquilo. Só que o líder me deixou primeiro, ele me decepcionou, ele falou isso que eu não queria ouvir, ele fez isso que eu não esperava. E aí, talvez Tomé fosse aquela pessoa machucada. Talvez Tomé fosse aquela pessoa que se magoou. Sabe? As expectativas, né? E a promessa, ele tinha entendido errado. Então, Tomé, ele era machucado ali, né? Ele era uma pessoa ali que não estava acreditando muito, que ele tinha sido frustrado. Ele botou uma expectativa de um jeito e da forma como ele estava com a expectativa, ele foi frustrado. As expectativas e promessas que ele tinha entendido, tinha se frustrado. Então, Tomé é machucado com a igreja e hoje esse é o principal tipo de incredulidade. Pessoas que talvez foi para a igreja, estava com expectativa de uma coisa e achou que era assim, que era assado e não se permitiu se deixar ali ser transformado ali no momento. E aí, né, com essa incredulidade, não funciona a teologia, não adianta você ir lá explicar a Bíblia e falar e coisar e pregar, não adianta pregação, não adianta a lógica, não adianta a teologia. Ele não quer nem mais ir para a igreja, ele não quer mais oração, Tô trazendo o exemplo de Tomé para hoje, tá, gente? Eu tô fazendo um paralelo. Então, a gente vê aqui alguém machucado com a liderança, machucado com a igreja. Só que ele é aquele que ele precisava o quê? Ele precisou tocar. E Jesus sabia disso. E é por isso que Jesus diz, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Vem cá, chega a tua mão, põe aqui, ó, do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus aqui, ele chama atenção também, tá, gente? Ele chama atenção sobre a incredulidade. Mas eu vou ver por um outro viés aqui essa questão de Tomé. Tomé, ele é curado se ele tocar o corpo vivo de Jesus. Essas pessoas se curam se elas forem tocadas pela igreja viva do Senhor. A igreja significa o corpo de Cristo nos tempos atuais. Então, se a igreja não for morta, não for uma igreja doente, não for pessoas doentes, extremamente religiosas, mas se for uma igreja viva, esses Tomés, né, essas pessoas magoadas, essas pessoas, elas vão sentir o amor de Deus através do corpo vivo do Senhor. Então são pessoas que precisam ser tocadas, são pessoas que precisam ser cuidadas, resgatadas, restauradas. E Jesus tanto sabia disso que ele voltou, justamente para que Tomé pudesse tocar no corpo vivo de Cristo e ser restaurado de tudo aquilo, de toda aquela frustração que ele estava, de todo aquele engano que ele mesmo, né, se frustrou e que fosse ele então curado ali da sua incredulidade, que ele fosse tocado pelo corpo vivo de Jesus. Então, Tomé, ele precisava tocar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo que está aí para curar.
sabe? Para levar esperança. O corpo de Cristo é aquele que está aí justamente para resgatar os Tomés. Eu só acredito vendo, tocando, ele precisa ser tocado, ele precisa ser curado, ele precisa ser restaurado. Essa é a importância do corpo de Cristo na atualidade. Mas aí Jesus também exorta. Ele fala: ei, põe a mão aqui. Seja incrédulo não, seja crente. Acredite. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Isso é para nós, gente. Isso é para o tempo de hoje. Nós vimos Jesus lá ser crucificado? Não. Mas nós cremos? Cremos. Então, bem-aventurados os que não me viram e creram. Versículo 30. Jesus, pois, o operou também em presença de seus discípulos e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E esse foi o capítulo 20. Então aqui Jesus está falando a todo tempo, para que creiais, para que nós tenhamos vida em seu nome, porque fora dele nós não temos nada, nada. Sem Cristo nós não somos nada. E que nós venhamos entender os tipos de pessoa que estão à nossa volta. Se é daquele que só com uma palavra ele já entende, assim como foi João. Se é através do sobrenatural de Deus ali naquele momento é que as pessoas vão crer, ou se elas precisam ser tocadas pelo corpo vivo de Cristo, elas precisam ser derramado amor sobre a vida delas, elas precisam sentir esse amor de Jesus, elas precisam sentir essa mesma preocupação que Jesus teve com Tomé, de entender ali a sua incredulidade, de entender ali a sua frustração, e deixou com que ele o tocasse, fez com que Tomé fosse tocado ali então pelo corpo vivo de Cristo. Que nós venhamos ser esse corpo vivo, que venhamos tocar a muitos Tomés, e que nós venhamos entender sobre a ressurreição, que nós venhamos ter essa esperança dentro de nós, porque é Cristo que nos garante, é Ele que nos promete. E aqui eu separei a imagem de Maria indo, olhar o túmulo, e ela viu que o túmulo estava vazio, e ela corre então e vai falar para os discípulos ali, para Pedro, para João. Eles vão, Pedro já entra logo, João fica ali fora analisando toda a situação. Aqui é o momento em que Maria vê os anjos, assentado, um na cabeceira e o outro do lado dos pés. E Maria, quando se vira, então, ela vê o corpo de Jesus glorificado e fala com ela, e Jesus a chama pelo nome e ela entende. Aqui eu separei, para que a gente visse Jesus aparecendo, no meio deles. Eles ficam ali a priori um pouco espantados, e essa imagem representa, Tomé tocando aí então o corpo de Jesus. E é isso, te convido mais uma vez a orar para finalizar esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado por esta palavra que nos direciona, que ilumina o nosso caminho, Pai. Obrigado, Senhor, somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz. Somos gratos a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que fora de Ti nós não temos vida, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti nós teremos a vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ter rasgado o céu, ter nos dado acesso ao Pai. Oh, muito obrigado, Jesus. Oh, Senhor, não tenho palavras para agradecer-lhe, Deus, por ter saído da condição de mera pecadora e ter se tornado filha amada. Obrigado, Senhor,
pela tua paternidade, pelo teu amor de Pai que nunca nos deixa, que nunca nos desampara. Nós sabemos, Pai, que é do céu que vem o nosso socorro, que é em Ti que nós encontramos paz, que é em Ti que nós teremos a vida eterna, que Tu és o caminho, a verdade, a vida, Tu és a luz que direciona, Senhor. Obrigado por esta palavra maravilhosa. Abençoa novamente, Pai, cada casa, cada lar, e que essa palavra, Senhor, que essa palavra venha ecoar nos corações, que essa palavra venha estar ali, sendo pensada, sendo meditada, para que venhamos entender as pessoas que estão à nossa volta, que venhamos ser esse corpo vivo, Senhor, Teu, que iremos tocar em vidas, e essas vidas, elas vão ser transformadas através de Ti, Pai, através da Tua palavra, não por nós, porque não somos merecedores de nada, mas pela Tua graça na nossa vida, de nos permitir fazer parte do Teu reino, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa que esteve aqui até agora, Pai, para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo. Amém. E fica aqui o meu agradecimento por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o joinha, ative o sininho e assim você receberá notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Se essa palavra também tocou no seu coração, deixa inscrito aqui. Deixa aqui nos comentários, porque às vezes a sua palavra vai edificar a vida de outras pessoas, o seu testemunho pode edificar, né, o corpo, edificar outras pessoas que vêm, né, para aprender e que muitas vezes pode ler aí então o seu testemunho e ser edificado também através da sua vida. Lembrando que temos vídeo de estudo bíblico todas as terças às 20 horas e sempre tem vídeo novo no canal, por isso a importância de que você ative o sininho. No mais, sou grata a Ti, grata a Deus pela tua vida, grata por esse momento que você tirou para aprender mais da palavra aqui juntinho comigo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.